Olá, alunos do quinto ano, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Vamos retomar agora o estudo do livro Buriti mais Ciências para o quinto ano. Este vídeo é a terceira parte do estudo do capítulo 3. Estamos trabalhando a unidade 1, Recursos Naturais e Meio Ambiente. E hoje faremos o estudo da página 28, que vai tratar sobre ímãs e magnetismo, e da página 29, que vai falar sobre os usos do magnetismo no nosso dia a dia. Se você ainda não viu o estudo da segunda parte, onde eu falei sobre as usinas hidrelétricas, que são as fábricas de construção de energia, então clica no card, que eu vou deixar aqui em cima, e assista a esse conteúdo, que é muito importante para o entendimento do capítulo como um todo. Vamos continuar então nosso estudo aqui na página 28, falando sobre ímãs e magnetismo. Vamos tentar entender o que é um ímã. Um ímã é um objeto feito de metal e ele é encontrado na natureza. E este objeto ele tem uma propriedade de exercer uma força de atração de outros metais. Então este metal, este objeto, essa pedra encontrada na natureza, exerce uma força de atrair, puxar para perto outros metais. A característica principal deste elemento, chamado ímã, é de possuir um polo positivo e um polo negativo, ou um polo norte e um polo sul. Dois polos que são diferentes, são opostos. Aqui no livro está discriminado como polo S, que seria sul, e polo N, que seria norte. Podemos entender então como polo norte ou polo sul, mas eventualmente você pode encontrar em alguns livros os termos positivo e negativo. Está se referindo à mesma ideia. Polos diferentes que se atraem. Negativo e o positivo se atraindo, polo norte e polo sul se atraindo. Vamos ler o texto e tentar entender um pouco melhor este objeto. O ímã é um objeto capaz de atrair alguns metais. Essa propriedade é chamada magnetismo. Então observem aqui, nós temos um desenho, né? O ímã exercendo aqui uma força de atração de outros metais, sobre outros metais. Ele está atraindo, ele está puxando para perto dele esses outros metais. E essa força de atração é conhecida como magnetismo. Na sequência, o texto traz uma palavra importante que ele define como campo magnético, que é a área em que o ímã exerce essa força de atração. Eu tentei desenhar aqui, vamos tentar entender o que é essa ideia de campo magnético. Aqui eu desenhei um ímã, né? Tentei desenhar um ímã, separei ele em polo norte, polo sul, como vocês podem ver. O azulzinho seria o polo norte e o vermelhinho o polo sul, positivo, negativo. E aqui nós temos o campo de atração. Eu vou fazer aqui o campo magnético um pouquinho maior, olha só. Então ao redor deste ímã, toda essa região aqui, que eu fiz esses círculos amarelos, toda essa região é o campo de atração, é o campo magnético desse ímã. Em toda essa região, este ímã está fazendo uma força de atração para outros metais. Então eu desenhei aqui como se isso aqui fosse um metal, né? Esse objeto um metal, e esse outro objeto outro metal. E eles percebam que eles estão fora do campo magnético do ímã. Agora eu vou fazer o quê? Eu vou arrastar eles para próximo do campo magnético. Vou tirar ele daqui e vou colocar ele próximo do campo magnético. O que vai acontecer? Conforme ele chega próximo do campo magnético, chegou aqui no campo magnético, a força do ímã vai fazer o quê? Vai puxar ele até ele encostar lá no ímã. Ele vai ficar grudadinho aqui no ímã. Percebam, esse metal aqui está fora do campo magnético. Então, o ímã não exerce sobre ele nenhum tipo de atração. A hora que ele entra no campo magnético, o ímã vai puxar ele e ele vai ficar grudadinho lá no ímã. Essa é a ideia do campo magnético.
desse espaço, dessa região em que o ímã atrai alguns metais. Na sequência aqui do texto, nós temos algumas características aqui dessa força de atração ou repulsão do ímã. Então percebam que aqui não está falando só de força de atração, mas também de repulsão. Bom, como eu disse anteriormente, o ímã tem o polo positivo, o polo negativo, ou o polo norte e polo sul, que eu deixei separado aqui. No livro está indicado com a letra S e com a letra N. Percebam que todo ímã vai ter sempre dois polos, positivo e negativo, o norte e sul. E quando o polo norte do ímã se encontra com o polo sul do ímã, ocorre uma força de atração. Ou seja, o ímã que está desse lado se atrai ao ímã que está desse lado e os dois se juntam. Os dois ímãs ficam grudadinhos. Porém, quando nós colocamos em dois ímãs os polos iguais, próximos, por exemplo, polo sul deste ímã e o polo sul deste ímã, não ocorre aqui uma força de atração, mas ocorre uma força de repulsão. Ou seja, esse ímã aqui está expulsando esse ímã para lá. E esse ímã aqui está expulsando esse ímã para lá. Ou seja, eles estão se afastando. E existe uma força ali no meio entre os dois ímãs. Mesma coisa se nós colocarmos o norte com o norte. Norte com o norte. Os dois polos de dois ímãs. Se os polos são iguais, ocorre uma força de repulsão. Esse ímã aqui está expulsando esse ímã para lá. E esse ímã aqui está expulsando esse outro ímã para o outro lado. Ou seja, estão fazendo forças contrárias para se afastarem um do outro. A ideia é que vocês entendam que estas características do ímã, a força de atração e a força de repulsão, quando entendidas pelas pessoas, podem ser muito úteis no nosso dia a dia, com a fabricação de ferramentas, utensílios que vão facilitar a nossa vida, mas essas ferramentas são fabricadas com base nesses elementos do ímã, nessas características do ímã. Nós vamos observar isso agora com dois exemplos. Um exemplo de atração, ou seja, um equipamento que foi feito com base na atração dos ímãs, e um equipamento feito com base na repulsão dos ímãs. Cientistas e pesquisadores conseguiram utilizar essas características do ímã para fazer esses produtos. Vamos lá. Continuando então aqui na página 29, nós vamos conhecer dois objetos, instrumentos que foram feitos nas características ou a partir das características do magnetismo dos ímãs. Aqui nós temos o exemplo de um trem, ou seja, um trem foi construído com base nessa ideia de atração-repulsão, e vamos falar também sobre a bússola. Esse trem aqui, um trem de levitação magnética, está situado lá na China. É uma foto de 2017. Esse trem, pessoal, ele está levitando. Como assim levitando? Ele está flutuando. Ele está, digamos, voando. Ele não está encostando no chão. Ele se locomove sem encostar no chão. Vamos entender isso com a ilustração que eu fiz aqui. Imagine que isso aqui é o trem, certo? Faça um esforço aí. Essa parte de cima aqui é o trem, e nós temos aqui o trem, e aqui nós temos o trilho do trem. Aqui embaixo eu deixei esses pontinhos azuis representando os ímãs. Lembram-se? Polo norte, polo sul. Um polo estava pintado de azul e o outro polo estava pintado de vermelho. Aqui eu coloquei todos os polos azuis, ou seja, são vários ímãs colocados embaixo do trem com o polo norte virado para baixo. Então são ímãs aqui, ó. E aqui nós temos o trilho do trem, com a mesma ideia. Colocaram aqui ímãs com o polo norte virado para cima. O que acontece com um ímã polo norte encontra um outro ímã polo norte? Ocorre uma força de repulsão. Esse ímã que está aqui embaixo está empurrando o objeto, o outro ímã, está empurrando esse objeto para cima.
E esse ímã que está aqui, na parte de cima, que está no trem, está exercendo uma força para baixo para o outro ímã, para esse ímã aqui. Então aqui nós temos um movimento de repulsão. O trilho empurra o trem para cima e o trem empurra o trilho para baixo. Um empurrando para cima e um empurrando para baixo. Ou seja, esse espaço aqui é vazio. Esse trem ele está levitando, não existe nada aqui no meio. Está flutuando, digamos assim. Parece uma ideia maluca, mas realmente esse trem aqui ele está flutuando, pois não existe atrito. O trem não encosta no trilho do trem. Este trem está levitando, está flutuando, porque ele foi fabricado com essa característica, com essa propriedade do ímã, de colocar o polo sul, né, e o polo sul juntos e eles exercendo aqui uma força de repulsão, expulsando um do outro. Assim sendo, esse trem ele está literalmente voando, está flutuando no ar. O segundo exemplo que nós vamos utilizar para explicar o uso do magnetismo é da bússola. Bússola, acredito que vocês já viram em alguns filmes, em desenhos, é aquele instrumento de navegação utilizado pelos piratas. Vamos entender como funciona a bússola, lendo aqui o texto. A bússola funciona porque o planeta Terra apresenta um campo magnético. A agulha da bússola fica suspensa e se orienta pelo campo magnético da Terra, indicando a direção norte e sul. Lembra que eu falei para vocês, no exemplo anterior, do campo magnético? Lembram-se disso? Olha, o campo magnético do ímã atraindo esses metais que estão dentro do seu campo magnético. Bom, o que os cientistas, né, os homens, nem exatamente os cientistas, mas os homens descobriram que o planeta Terra como um todo, né, o nosso planeta Terra, ele é como se fosse um grande ímã. Ele tem no seu interior esses elementos dos ímãs e ele funciona como um grande campo magnético, um campo de atração magnética, parecido com aquele que eu mostrei no exemplo acima. Vamos partir da ideia de que o planeta Terra é um grande ímã. Então podemos dizer que o planeta Terra é um grande ímã. E a bússola também é um ímã. A agulha que fica aqui no centro da bússola foi imantada. Então, para entender o funcionamento da bússola, nós temos que entender o funcionamento desse sistema de atração, onde o polo norte do ímã vai atrair o polo sul. Perceba que as duas flechinhas estão apontadas aqui para o centro, ou seja, este ímã aqui está atraindo este outro ímã, o norte atraindo o sul. Retomando então aqui a explicação, nós temos o norte da bússola, está aqui desenhado com a letra N, e o sul do planeta Terra. O norte da bússola vai ser atraído para o sul do planeta Terra, nessa força de atração que a gente viu ali acima. Eu vou colocar a bússola aqui no meio do planeta Terra e vocês vão perceber melhor essa força de atração. Vou arrastar aqui a bússola para cima do desenho da Terra e percebam o que vai acontecer. O norte da bússola vai ser atraído pelo sul do planeta Terra e o sul da bússola vai ser atraído pelo norte do planeta Terra. Lembrando que tanto a bússola quanto o planeta Terra são dois ímãs. Assim nós conseguimos entender o funcionamento da bússola. Perceba que está escrito aqui no canto, embaixo do desenho da bússola. A agulha da bússola aponta para o norte geográfico do planeta Terra. Assim, nós temos a força de atração da bússola, que é um ímã, sendo atraída pelo sul da Terra. De igual forma aqui, o sul da bússola sendo atraído pelo norte da Terra. A partir dessa observação, nós confirmamos essa ideia
que nós trabalhamos aqui em cima. O polo norte e o polo sul dos ímãs exercendo essa força de atração. Com essa ideia, nós finalizamos o estudo do capítulo 3, onde nós vimos como é produzida a energia elétrica na primeira parte do estudo. Na segunda parte, nós vimos as consequências da instalação de uma usina hidrelétrica, consequências ambientais, vimos o funcionamento da bobina e vimos 2 exemplos de utilização da força do magnetismo para a criação de objetos. Aqui no exemplo do trem, nós vimos a força de repulsão e aqui no exemplo da bússola, nós vimos a força de atração. Finalizando então por aqui este estudo. Este conteúdo é um pouco difícil. Eu sugiro que vocês então procurem outros materiais, vejam outros vídeos para entender melhor essa ideia. Finalizo por aqui então este conteúdo, deixando 3 recadinhos finais. Lembre-se de se inscrever no canal, deixar o like no vídeo e escrever um comentário. Nos vemos no próximo vídeo. Até a próxima. Tchau!